7 de dezembro de 1941. Uma data que, como disse o presidente Franklin D. Roosevelt, viveria na infâmia. Neste dia, o céu sobre o paraíso tropical do Havaí escureceu com a chegada de centenas de aviões de guerra japoneses. O alvo, a frota do Pacífico dos Estados Unidos, ancorada em Pearl Harbor. Este não foi um ataque aleatório. Foi o culminar de anos de tensões crescentes entre duas potências com ambições conflitantes no Pacífico. Mas como chegamos a este ponto? Por que o Japão arriscou tudo num ataque tão audacioso? E quais foram as consequências que mudaram o mundo para sempre? Hoje, vamos mergulhar fundo na história por trás da Batalha de Pearl Harbor, um evento que arrastou a nação mais poderosa do mundo para o maior conflito da história da humanidade. Para entender Pearl Harbor, precisamos voltar no tempo. No final da década de 1930, o Japão Imperial estava numa campanha expansionista brutal na Ásia, principalmente na China. Os Estados Unidos, embora oficialmente neutros, opunham-se a essa agressão. Eles impuseram sanções econômicas cada vez mais severas ao Japão, culminando num embargo de petróleo em meados de 1941. Esta foi uma jogada devastadora. O Japão dependia quase inteiramente do petróleo americano para alimentar a sua máquina de guerra e a sua economia. Sem ele, as suas ambições imperiais estariam condenadas. Os líderes militares japoneses, como o almirante Isoroku Yamamoto, viram-se numa encruzilhada. Negociar significaria recuar da China e abandonar os seus sonhos de uma esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental. A outra opção era a guerra. Yamamoto, um estratega naval brilhante, sabia que uma guerra prolongada contra a potência industrial dos Estados Unidos seria suicida. A única esperança, na sua visão, era desferir um golpe rápido e devastador que pudesse paralisar a frota americana do Pacífico, dando ao Japão tempo suficiente para consolidar as suas conquistas na Ásia e no Sudeste Asiático. A esperança era que um golpe tão forte levasse os americanos, chocados e desmoralizados, a negociar uma paz favorável ao Japão. Assim nasceu o plano audacioso para atacar Pearl Harbor. Foi uma operação de risco extremo. A frota de ataque japonesa, composta por 6 porta-aviões e mais de 400 aviões, teria de viajar mais de 6.000 quilômetros através do Pacífico Norte, em total silêncio de rádio, para evitar a detecção. O alvo principal não eram apenas os navios, mas especificamente os couraçados, que na época eram vistos como o símbolo do poder naval, e os porta-aviões americanos. Enquanto isso em Oahu, a ilha onde fica Pearl Harbor, a vida seguia num ritmo tranquilo de fim de semana. Era uma manhã de domingo. Muitos marinheiros e soldados estavam de licença ou a dormir. Havia avisos de inteligência sobre uma possível ação japonesa, mas a comunicação foi falha e a complacência era alta. Ninguém acreditava que um ataque pudesse acontecer ali, tão longe do Japão. Um novo sistema de radar detetou uma grande formação de aviões a aproximar-se, mas foi descartado como sendo um grupo de bombardeiros B-17 americanos que se esperava chegarem da Califórnia. Foi um erro fatal. Às 7h48 da manhã, hora local, o comandante Mitsuo Fuchida, líder da primeira vaga de ataque, enviou a famosa mensagem codificada: Tora, 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 que significava Tigre, Tigre, Tigre. Era o sinal de que a surpresa total havia sido alcançada. Segundos depois, o inferno desabou sobre Pearl Harbor. Bombas e torpedos começaram a chover sobre os navios ancorados na Battleship Row. Os torpedos, especialmente modificados para operar nas águas rasas do porto, eram terrivelmente eficazes. O USS Arizona foi atingido por uma bomba perfurante que penetrou nos seus depósitos de munições. A explosão que se seguiu foi cataclísmica. O navio partiu-se ao meio e afundou em minutos, levando consigo a vida de 1.177 tripulantes. Até hoje, os seus destroços permanecem no fundo do porto como um túmulo de guerra e um memorial solene. Outros couraçados, como o USS Oklahoma, viraram aprisionando centenas de homens no seu interior. O USS West Virginia e o USS California afundaram nas suas amarras. O caos era total. Explosões, fumo negro
e espesso. O som ensurdecedor dos aviões e das defesas antiaéreas que tentavam desesperadamente responder ao ataque. O ataque não se limitou à frota. As bases aéreas em Oahu, como Recon Field e Wheeler Field, também foram alvos prioritários. Os aviões japoneses metralharam os aviões americanos, alinhados em fileiras perfeitas nas pistas, tornando-os alvos fáceis. A ideia era destruir a força aérea americana no chão antes que pudessem descolar e desafiar os atacantes. A estratégia funcionou. Em poucos minutos, a capacidade da América de contra-atacar pelo ar foi severamente comprometida. O ataque durou menos de 2 horas, dividido em 2 vagas. Quando os últimos aviões japoneses voltaram para os seus porta-aviões, a devastação era clara. Mais de 2.400 americanos foram mortos, incluindo civis. Cerca de 1.200 ficaram feridos. 21 navios da Frota do Pacífico foram afundados ou danificados, incluindo 8 coraçados. Quase 200 aviões foram destruídos e muitos outros danificados. Do lado japonês, as perdas foram surpreendentemente leves. Menos de 30 aviões, alguns submarinos anões e cerca de 64 homens. Taticamente, o ataque a Pearl Harbor foi um sucesso espetacular para o Japão. Eles alcançaram a surpresa e infligiram danos massivos. No entanto, estrategicamente, foi um erro de cálculo monumental. Primeiro, por pura sorte, os 3 porta-aviões americanos da Frota do Pacífico, o Enterprise, o Lexington e o Saratoga, não estavam no porto naquele dia. Estavam em missão a entregar aviões a outras bases insulares. Na nova era da guerra naval que se iniciava, os porta-aviões, e não os coraçados, seriam os navios capitais. A sobrevivência deles deu aos Estados Unidos uma capacidade vital de retaliação. Segundo, o ataque não destruiu a infraestrutura vital de Pearl Harbor. As oficinas de reparação, os depósitos de combustível e a base de submarinos permaneceram intactos. Os depósitos de combustível, em particular, eram um alvo crítico que os japoneses não atingiram. Se tivessem destruído os milhões de barris de petróleo armazenados ali, a frota americana do Pacífico teria sido forçada a recuar para a costa oeste, dando ao Japão um controle ainda maior do oceano por muito mais tempo. Mas o maior erro estratégico do Japão foi de natureza psicológica. Eles esperavam que o ataque chocasse e desmoralizasse os Estados Unidos, forçando-os a aceitar o domínio japonês. O efeito foi exatamente o oposto. O ataque surpresa, visto como um ato de traição, uniu uma nação anteriormente dividida e isolacionista. A frase "lembrem-se de Pearl Harbor" tornou-se um grito de guerra que mobilizou o país inteiro. No dia seguinte, 8 de dezembro de 1941, o presidente Roosevelt dirige-se ao Congresso e, com uma votação quase unânime, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. O gigante adormecido, como o almirante Yamamoto teria lamentado, fora despertado e preenchido com uma terrível determinação. A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial mudou completamente o curso do conflito. A sua imensa capacidade industrial foi totalmente direcionada para o esforço de guerra, produzindo navios, tanques e aviões a um ritmo que o eixo não conseguia igualar. A guerra no Pacífico tornou-se uma luta brutal de atrito, travada em ilhas como Guadalcanal, Iwo Jima e Okinawa. 6 meses depois de Pearl Harbor, na Batalha de Midway, os porta-aviões americanos que escaparam do ataque foram fundamentais para infligir uma derrota devastadora à marinha japonesa, afundando 4 dos seus porta-aviões, os mesmos que haviam atacado Pearl Harbor. A maré da guerra no Pacífico começava a virar. Hoje, Pearl Harbor é um lugar de memória e reconciliação. O memorial do USS Arizona flutua sobre os destroços do couraçado. Um lembrete silencioso e poderoso do custo humano da guerra. Visitantes de todo o mundo, incluindo do Japão, vêm prestar homenagem. A história de Pearl Harbor ensina-nos sobre as consequências da agressão, os perigos da complacência e, acima de tudo, a incrível resiliência do espírito humano face à adversidade. Não foi apenas o início da participação da América na Segunda Guerra Mundial. Foi o momento que forjou uma nova identidade nacional
e redefiniu o lugar da América no cenário mundial. Obrigado por nos acompanharem nesta jornada pela história. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar e subscrever o canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!